Muito bem, nosso assunto hoje aqui no Jornal da Manhã é segurança. Nós já estamos aqui no estúdio com o Coronel Viana, que é o comandante do 37º Batalhão da Polícia Militar. Envolve a cidade de Rio Claro, outras cidades da nossa microrregião. E nós vamos tratar um pouquinho dos temas relacionados aí às ocorrências policiais, a participação da comunidade no combate à violência, outros assuntos relacionados essa área que causa, logicamente, tanta preocupação no nosso dia a dia. Bom dia, Coronel. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Muito obrigado. Bom dia a todos. Coronel, nós temos o Gilson acabou de fazer a participação dele aqui, falando sobre a questão dos furtos, né? Furtos em residências, furtos de cabos, que tem acontecido com muita frequência. Esse seria o principal crime nesse momento? Qual seria, assim, a principal linha de trabalho da PM nesse momento em relação à segurança aqui do município? A gente poderia dizer que o furto ele é um indicador do nível de violência de uma cidade. Tá? O furto é a modalidade mais fácil de você perpetuar um crime, e é a que menos tem repercussão criminal. Tá? Por que se aumenta tanto o furto na cidade? Não só Rio Claro, como qualquer outra cidade. Hoje em dia, por conta da legislação, dificilmente aquele cara que pratica um furto, ele fica preso. Né? Ele sai na audiência de custódia. Isso e não é por uma questão de entendimento de juiz, não, é uma questão da legislação. Hoje a legislação ela favoreceu isso. Então, por isso que a gente nota tanto esse aumento de furto. Furto de cabos de energia elétrica, furtos de registro de água, furtos os mais variados possíveis, né? Por conta disso aí. Então, por vezes, nós prendemos o mesmo criminoso que pratica o furto 3, 4 vezes na semana. O que aconteceu, inclusive na semana passada, nós noticiamos uma situação de um indivíduo que estava invadindo as garagens dos prédios aqui no centro. Ele acabou sendo detido, foi liberado e novamente foi flagrado praticando esse tipo de ação. Exatamente, né? É o velho jargão, né? É o enxugar gelo. Nós estamos prendendo a mesma pessoa várias vezes. E chega ao ponto dele ser solto, no dia seguinte você abordar ele e ele está com algum produto furtado com ele. Um celular, um registro do DAI. Né? Houve aquela época, aquele momento, vários registros do DAI sendo furtados. Pegamos um indivíduo na madrugada que tinha mais de uma dezena de registros. Né? Ele vai preso e a legislação obriga ele a ser solto. Complicado. Então fica difícil isso aí. É um favorecimento do crime. Nesse caso, então, é preciso, não é questão que às vezes se fala em entendimento, quando a PM leva para a Polícia Civil acaba liberando. Não é isso, é a legislação, então, que precisa ser mudada. A legislação, né? Tanto nós, a Polícia Civil, por meio dos delegados e o Poder Judiciário, nós somos escravos da lei. Então faz aquilo que a lei permite fazer, não aquilo que a gente acha que seja melhor. E, infelizmente, atualmente nós estamos nessa situação. Complicado mesmo. Inclusive, quando nós recebemos na semana passada o Adriano Mar, que é o advogado, e ele comentava, ele já foi da Fundação Casa, né, da Casa Escola aqui de Rio Claro, e ele comentava sobre os prejuízos em relação ao fechamento dessa unidade e falava que hoje Rio Claro, infelizmente, não tem para onde encaminhar os seus menores, porque não há vagas nas unidades, né, que hoje centralizam esse atendimento, e muitos menores que praticam crimes acabam sendo liberados ou vão para algum serviço de assistência que o adolescente não fica 24 horas nesse local, não há mais um atendimento ao menor infrator. Na prática, nos casos que envolvem violência praticada pelo menor, pelo adolescente, ele é encaminhado ou para Piracicaba ou para Mogi Guaçu, salvo engano. Mogi Guaçu ou Mogi Mirim. Mas no caso de violência, os casos menos contundentes, menos agressivos, aí normalmente ele é posto em liberdade sob os cuidados do responsável. Né? Muitas vezes um responsável que não tem responsabilidade nenhuma. Né? Eu concordo com o pensamento do Adriano. Muitas vezes essa criança voltar para o lar de onde ela veio, né, é uma casa que não tem o conceito de lar. Completamente desajustada uma família. O que essa criança vai aprender ali? É complicado, é uma situação muito complicada. Né? O poder público administrar. Com certeza. Acaba também agravando essa questão dos furtos, das ações criminosas que são praticadas aqui no município. A gente sabe que, infelizmente, muitos são menores, né? Sim, muitos são menores. E com relação ao furto, é o início de tudo, né? Se o cigarro de maconha é o início para droga, o furto é o início para o mundo do crime. Né? Você furta um celular, uma carteira, depois você vai uma residência, até você chegar a fazer um grande roubo. É o começo, né? Infelizmente.
Agora, Coronel, em relação aos homicídios, que nós também trouxemos alguns casos recentemente, e a gente percebe que Rio Claro segue com essa questão aí de ter um número de homicídios acima do registrado nas cidades aqui da região, cidades até maiores do que Rio Claro. Como é que a PM acompanha essa questão específica dos homicídios? Quando dizem que Rio Claro é uma cidade violenta, eu concordo. Uma cidade violenta para um marginal. Tá? A grande maioria absoluta das vítimas de homicídio estão envolvidas com crime. Então são pessoas que não procuram a segurança do Estado. Né? Então ele é ameaçado, ele não procura a polícia para dizer que está sendo ameaçado. Não, porque ele vive na marginalidade. Então para o marginal, realmente Rio Claro é perigoso. Agora, para o cidadão comum, né, nós não temos casos de homicídio praticado no cidadão comum. Nós não temos o latrocínio, que é um dos crimes, né? É um roubo que ele acaba evoluindo para vitimando fatalmente a vítima. Então, o problema de Rio Claro é esse. O que a gente pode analisar com relação de Rio Claro? Por que alguns indicadores são tão altos, se destacam? Eu indico a questão do planejamento. Tudo numa cidade é o planejamento. Infelizmente ainda, o planejamento urbano de Rio Claro, ele visa os aspectos urbanísticos e ambientais. Ele não leva em conta os aspectos da segurança. Então, para você fazer um loteamento, você precisa ter certidões do bombeiro, do GRAPOAB, da CETESB, várias certidões. Nenhum órgão de segurança é consultado. Nenhum. Então, nós temos bairros que são muito longe do tecido urbano da cidade e não é levado em conta a questão da segurança. Então, você aumenta a população, você distancia essa população, você tira ela do Estado, né? Ali quando se implanta um loteamento desse, dificilmente tem escola, tem sistema de saúde. Então, fica um bairro meio que abandonado e também a polícia ela não foi consultada, né? Se a segurança vai ter condições de ir até lá. Com relação ao plano diretor de Rio Claro, nós fizemos algumas propostas para a comissão, né? Algumas propostas foram aprovadas e outras não. Então, a gente vê ainda que o plano diretor de Rio Claro ele é calcado apenas, né, no urbanismo e no meio ambiente. E se esquece a questão da segurança. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, Flórida. Flórida é um bairro de Rio Claro. Ele está dentro do tecido urbano de Santa Gertrudes. Nenhum órgão de segurança foi consultado a respeito disso. Tá? Estou falando bairros aqui, mas não é desprestigiando o bairro. É só um exemplo. Né? O bairro Bom Sucesso, Novo Venzio e o Bom Retiro. É a mesma coisa. São bairros afastados da cidade. E quando foram implantados, os órgãos de segurança não foram consultados para saber se aquela localização seria possível dar a segurança. Então são os bairros que hoje em dia são os bairros mais afetos à insegurança, por conta disso. Então, muitas vezes atende aos interesses da especulação imobiliária. Isso. E não acaba trazendo a estrutura mínima que a população precisa para morar num lugar, né? Às vezes a gente vê realmente inauguração de conjuntos populares ou abertura de novos empreendimentos em lugares muito distantes, sim, onde o Estado não consegue chegar, né, Coronel? E os órgãos de segurança, eles não são consultados. E depois a gente tem que, né, tentar implantar um policiamento, adaptar, porque você não consegue. Se você não entra dentro do planejamento, quando você planeja, você consegue ajustar. Por exemplo, nós temos aqui muitos quarteirões que são muito longos, em mais de 100 metros. E como forma de adaptar isso ao pedestre, existem aquelas vielas. Isso para a segurança é um perigo. Né? Sistema de iluminação. Muitas ruas que você pega aí é apenas um paredão gigante, 200 metros de paredão, pouca iluminação, isso desfavorece para o cidadão comum, o pedestre. Aquilo para o pedestre fica uma área de insegurança e acaba sendo uma zona de exceção. Ali os criminosos começam a praticar seus atos, né? Viram as cracolândias dos municípios. Então o planejamento, enquanto não se incorporar no planejamento a segurança, nós vamos enfrentar isso aí. Alô aí, né? Um alerta à equipe responsável pela elaboração da proposta do plano diretor e também aos vereadores que afirmam que acompanharam de perto essa questão, mas parece que a segurança, corremos o risco de novamente não ser ouvida, né, Coronel? Sim, com certeza. Fica o alerta, então, alerta importante em relação ao nosso planejamento, porque depois lá na frente, quando aumentarem os índices de violência, aí chamam a polícia militar, né, Coronel? Exatamente. E esses bairros que não foram planejados da forma da segurança são os bairros que hoje estão sofrendo, principalmente com relação aos homicídios. A gente percebe que se for feito um mapeamento dos casos, sim, muitos acontecem nesses lugares, né? Com certeza, nesses locais. Infelizmente.
Coronel, além de todas essas questões da criminalidade, né, a sociedade civil envolvida aí nos últimos dias com essas tragédias nas escolas, esses ataques nas escolas, nós já falamos aqui a respeito da rede municipal de Cordeirópolis, hoje vamos falar da rede municipal de Rio Claro, daqui a pouquinho com o secretário da Segurança, Rogério Guedes. No caso da Polícia Militar, vocês têm já uma conversa, uma articulação junto à rede estadual de ensino? Sim. Nós já temos, já faz tempo, alguns anos já, nós temos já dialogamos diretamente com todos os diretores das escolas estaduais. Então já é, qualquer dúvida que surge, qualquer problema, de imediato já é sanado. Então é um facilitador. E é uma proposta que nós vamos fazer para a Secretaria Municipal de Segurança, que faça nos mesmos moldes com a direção das escolas municipais. Isso facilita muito. Né? Já que eles vão ter um privilégio, que por meio desses grupos eles vão solicitar viatura. Não. Ali é o debate de segurança. Então, hoje em dia, os diretores das escolas estaduais, eles têm um conhecimento de segurança muito mais aprofundado do que tinham anos anteriores. Isso facilita. Nesses casos, principalmente, nas dúvidas, até antes que entre em pânico, né, a gente acaba orientando o pessoal e consegue, de uma forma bem equilibrada, manter a segurança nas escolas. E é o que estamos fazendo. Hoje, as nossas viaturas, elas percorrem todas as escolas estaduais, né, e também as municipais, durante o patrulhamento, né, dando preferência às estaduais, porque a Guarda Municipal já está dando preferência para as municipais. Então a gente consegue dividir esse trabalho. Mas é um tipo de ação, essa ação de pessoas que são totalmente desequilibradas, é um tipo de ação que é difícil prevenir, né? Não é que é difícil, não passa pela questão de policiamento, né? É uma questão de saúde mental, de observação dos jovens pela família, não é uma questão só não é o reforço do policiamento que resolve esses casos de ataques, né? Não, é o que eu falei, aí entra também no planejamento que eu acabei de falar para vocês, né? Da mesma forma que a segurança demora para chegar nesse bairro avançado, também as escolas, você tem que aumentar o número de escolas, então para cada escola você tem toda uma administração. E hoje em dia, é uma política que a gente tem notado, o fácil acesso ao interior das escolas, né? Escola comunitária, escola próxima da população, isso é muito bom, eu não questiono essa necessidade de estar próxima da comunidade. Mas há necessidade de você restringir o acesso, com crianças ali dentro. Né? Então, esse acesso fácil às crianças à sala de aula, isso tem que ser revisto. Tanto nas escolas de nível primário, secundário, eu digo até nas universidades. Hoje é preciso ter um sistema mais eficaz em relação à segurança, né? Sim, nós notamos que é o que não está acontecendo no momento. Nós estamos conversando com o Coronel Viana, comandante do batalhão da PM. Bidu, tem perguntas? Com certeza, Coronel, bom dia. O senhor já falou com relação à legislação. Eu lhe faço duas perguntas. O sistema prisional do Estado, isso tem colaborado para que, infelizmente, esses bandidos, esses ladrões, quando são detidos, são presos, como o senhor já falou, 1 ou 2 dias depois já são liberados. E também é importante falar para os pais que o momento não é de pânico, né, Coronel? É claro que, infelizmente, estão acontecendo no Brasil casos esporádicos, mas o momento não é de pânico. Não vou levar meu filho para a escola porque vai acontecer. Não, eu acho que os pais também têm que ter um pouco de consciência. Bom, com relação ao sistema prisional, nós temos 2 momentos. Quando a pessoa é detida, o criminoso é detido, ele passa por uma audiência de custódia, né? Ele sendo liberado, ele não é inserido no sistema prisional. Tá? Ele permanecendo detido, ele é inserido no sistema prisional. Não posso falar sobre detalhes sobre o sistema prisional, mas o pouco que a gente vê com os órgãos, principalmente com o pessoal da Secretaria de Administração Penitenciária, a gente vê que é um sistema bem organizado. Né? E a intenção hoje em dia, a nível federal, é você ter um intercâmbio maior de informações entre as penitenciárias. Isso é muito importante, porque dentro da penitenciária surge muita informação, principalmente de atentados, de condutas criminosas, então é muito importante. Com relação ao medo, ao pânico, tá? O receio sempre é importante, a gente tem que ter o receio, tem que ter a guarda, a cautela, são os nossos filhos que estão na escola, mas não o pânico. Eu acho que tem que haver um diálogo muito franco com a direção das escolas, questionar o que a direção está fazendo para garantir a segurança, questionar o que a polícia está fazendo para garantir a segurança, questionar o que os órgãos, o que o poder público está fazendo para garantir a segurança. É uma obrigação. Segurança para as nossas crianças é uma obrigação. Tá?
Então tem que ser debatido, tem que ser questionado. Para quê? Para que os pais possam deixar seus filhos nas escolas e ter um dia normal, podendo trabalhar, podendo estudar, poder ter sua rotina. Com certeza. Mais alguma informação, coronel, que o senhor queira destacar em relação à nossa segurança? De que forma a comunidade pode colaborar também nesse sentido de melhorar a segurança na cidade? Sim, cara. Convocando o cidadão, né, para que participe dos projetos de vizinhança solidária, participe dos consegues, porque ali é um fórum de debate, que a gente conversa, a gente debate sobre questão de segurança, e a gente consegue aprimorar, porque a segurança é um dever do Estado, né, mas é obrigação de todos. Todos com certeza têm que estar envolvidos na segurança. Faz uma diferença e tanto, né? Com Quando certeza. o bairro está bem organizado, né? Em torno da segurança. Quero deixar o convite já para que o senhor retorne com mais frequência aqui ao Jornal da Manhã, coronel. Sempre trazendo informações importantes para os nossos ouvintes, para os nossos internautas em relação à nossa segurança. Obrigada pelas informações. Tenha um bom dia e bom trabalho. Obrigado, Bidu. Obrigado, Carla. Obrigado. Bom dia.